Olá a todos, meu nome é Murilo Martins Matos, eu sou estudante da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu vim aqui a pedido do professor Marcos Brown, de Física 2, para explicar o movimento harmônico simples e resolver um exercício de prova, tá? Então vamos lá. Vamos entender o deslocamento, tá? As funções que estão vistas aqui, elas são tiradas do Rayleigh, são funções gerais e já estão pré-definidas, né, na física. Então vamos apenas entender como elas funcionam, né? Então, sua posição no tempo, em função do tempo, ela vai ser igual a amplitude vezes o cosseno da fase, né? Que vai ser velocidade angular vezes o tempo mais a constante de fase, tá? Observa que a velocidade angular, a amplitude e a constante de fase, elas são constantes, tá? Então, elas não vão variar. A velocidade angular é em radianos por segundo, a amplitude é em metros e a constante de fase é em radianos, tá? Então, π sobre 2, π menos 2π, enfim, por diante. Fase é o termo oscilatório, tá? Por que é o termo oscilatório? Porque nós temos o tempo, e o tempo é o que vai oscilar, tá? Tempo não vai ser negativo, né? Porque o tempo só vai para frente, né? Então a gente não considera tempo negativo, não faz sentido dizer isso, né? Então, enfim. Mas, apesar do T não ser negativo, ele ainda assim esse termo varia entre mais 1 e menos 1 por causa do cosseno, né? Então, vamos lá. O ômega aqui, que é a velocidade angular, ele vai ser 2π sobre t. Esse t aqui é o período, tá? Não é diferente desse t, esse daqui é o tempo da posição que você quer descobrir. Esse daqui é o período que ele leva para ele fazer uma volta completa, né? Para ele ir e voltar no mesmo lugar, né? Para ele voltar à posição original, né? O período é 1 sobre frequência, né? Também. A frequência ela vai ser em Hz, que é oscilações por segundo, tá? Ou também o período vai ser 2π sobre o ômega, tá? O ômega também pode ser 2πf, né? Visto que o período é assim também, né? E a frequência é 1 sobre período, né? Vamos à função, né? Vamos entender como é que é a função dessa... como é o gráfico dessa função. Aqui a constante de fase é menos π sobre 2, tá? Nessa situação aqui, você observa que ela começa em 0, sobe para a amplitude máxima e desce de volta para a amplitude negativa. Então, essa daqui é a cara desse deslocamento, dessa função de deslocamento, se a constante de fase for menos π sobre 2. Se ela for 0, ela começa com a amplitude máxima, cai até a amplitude mínima, volta para a amplitude máxima e aqui seria 2π. Completaria o seu período, certo? Por que ela está começando diferente aqui, né? Se você observar aqui, né? Aqui, se a constante de fase for π sobre 2, ela vai começar em 0, vai descer para o menos a, para menos amplitude, multiplicar para mais amplitude. Por que isso acontece? Bom, basicamente porque o cosseno só varia entre 1 e menos 1, né? Então a amplitude é o valor máximo que ela consegue atingir na sua posição, né? Então, digamos, por exemplo, que eu tenho... Vamos considerar essa borracha como um elemento que eu quero descobrir dentro do movimento harmônico simples. Ele está na sua posição de equilíbrio, que é na posição 20. Ele foi para 30, que é a posição de amplitude máxima. Voltou para 10, que é a amplitude mínima. E ela vai oscilando nessa amplitude aqui, né? Ela não vai sair daqui e vai ficar oscilando entre esses valores, tá? E por que a função cosseno só retorna 1 e menos 1, tá? Entendendo um pouco da função cosseno, ela funciona da seguinte forma, tá? Quando o x que entra aqui ele for 0, o cosseno ele vai valer 1, tá? E daí a partir do 1 ele vai seguir a sua função, que vai descer até menos 1, subir para 1, descer para menos 1 e continuar assim, tá? Como que funciona essa subida e descida, tá? Por que ela funciona assim? Porque ela é com base, né, nesse círculo trigonométrico aqui. Vamos entender a função seno, que daí eu explico essa daqui. A função seno, basicamente, ela começa no 0, tá? Então, se aqui, seno de 0, ele vai ser 0, tá? E daí ele vai subir para 1, descer para menos 1, subir para 1 e continuar assim, tá? O lado negativo, né, ele diz basicamente esse círculo trigonométrico, né? Então aqui vai ser, se for menos π, 2 sobre π, vai ser menos 1 e assim por diante. Tá, o que são essas duas funções? Basicamente, nós tivemos um círculo aqui e nós tivemos a descobrir qual que é a posição do seno e do cosseno desse elemento aqui. Para descobrir essa posição, o cosseno é a distância da origem até esse ponto, tá? Então é esse traço aqui embaixo. E o seno é esse traço aqui
até em cima, em y, né? Então você percebe que é onde está o x e onde está o y, né? Então observa aqui. Observando essa função aqui, o cosseno ele vai ser positivo para o lado direito do círculo trigonométrico, né? Do eixo y, né? Então o cosseno vai ser positivo do lado do eixo y. Isso por causa do x, né? Então, se o x vindo para cá, aumentando os valores, o x positivo ele vai dar valores positivos. Se o x for negativo, ele vai dar valores negativos, né? Então ele vai dar menos x, etc. Só que como é que funciona isso daí? Por mais que se nós colocarmos em função do x, ele vai dar esse gráfico aqui. Dentro do círculo trigonométrico, ele vai dar esse gráfico aqui. Então se nós pegarmos esse ponto aqui, vai ser cosseno daqui até aqui, seno dali, né? Aqui já podemos perceber que aqui é a tangente, né? Então aqui vai ser o seno, aqui vai ser o cosseno, e assim por diante, tá? Por quê? Porque daí o 2π ele se repete, né? Por causa que é um conjunto, né? Enfim, algo um pouquinho mais complicado para explicar nesse vídeo, tá? Então, enfim, dito isso, então essa aqui, explicação cosseno bem simples, tá? Ele vai oscilar entre 1 e menos 1. Por que ele vai oscilar entre 1 e menos 1? Porque aqui vai ser 1, quando for 0, cosseno de 0 vai ser 1. Quando ele for π sobre 2, ele vai ser um ângulo de 90 graus, tá? Em radianos é π sobre 2, né? Que em números, né? Em x, em termos de x, é π sobre 2. Se você pode colocar na calculadora, vai dar 1,14, etc. 1,5, 7, enfim. Vai ser 0, porque vai ser a mesma coisa que π sobre 2 aqui. Aí, vindo para cá, vai ser π, vai ser menos 1, né? Porque imagine que a bolinha passou para o outro lado, aqui esse lado é o x, é negativo, então ele ficou menos 1. Passou a negativo, aí aqui embaixo vai ser 0, aqui embaixo vai ser 1, né? 2π vai ser exatamente como 1, e vai se repetir. O seno, ele já é o contrário, né? Ele já é cortado pelo eixo x aqui, então quando for 0 aqui, quando você estiver nessa posição, o seno vai ser 0, quando for nessa posição, o seno vai ser 1, quando for nessa posição, o seno vai ser 0, quando for nessa posição, vai ser menos 1, né? Essa posição 3π sobre 2 vai ser menos 1, 0 vai ser 0, seno de 2π vai ser 1, seno de π vai ser 0, tá? Então tá aqui os valores aqui. Então vamos lá, entendido isso, vamos voltar para o MHS, tá? A sua velocidade aqui, se você observar, ele é nada mais que a derivada da sua posição. Então a velocidade aqui vai ser muito parecido com esse termo aqui, basicamente derivando ele, vai dar menos ômega A vezes seno, ômega vezes t, mais a constante de fase, tá? Então essa daqui vai ser o que varia, vai variar entre mais 1 e menos 1. Observe que a sua velocidade aqui, ele vai no ômega, quando a constante de fase for 0, a sua velocidade aqui vai começar a descer para o lado negativo e vai para o lado positivo, tá? Se a constante de fase for 0. Por quê? Porque está aqui no ponto máximo. Aqui, vamos comparar esse gráfico quanto mais, tá? A velocidade máxima, tá? Ela vai ser quando for ômega vezes a aceleração, tá? Que vai ser a velocidade máxima aqui, prevista pela função aqui, né? Porque o seno só pode variar entre mais 1 e menos 1, então é só multiplicar mais 1 menos 1 por esse valor aqui, que você vai descobrir a velocidade máxima, tá? A aceleração aqui vai ser nada mais que a derivada segunda da posição, e da velocidade também vai ser só uma derivada única, né? A amplitude de aceleração, ou seja, a aceleração máxima vai ser ômega ao quadrado vezes a, tá? Só que não pode esquecer que na função tem menos aqui, tá? Então vai ser menos ômega ao quadrado vezes a, vezes o cosseno, vezes o cosseno, ômega vezes o tempo, mais a constante de fase, tá? Vai variar entre mais e menos 1, essa variação aqui, e a amplitude máxima, da aceleração máxima que ele vai ter, vai ser ômega ao quadrado vezes a, tá? E, claramente, né, ela vai variar que nem as outras funções, né? Que nem as outras funções, ela irá variar entre menos ômega ao quadrado vezes amplitude até mais ômega ao quadrado vezes amplitude, tá? Vamos fazer uma comparação aqui dos gráficos aqui. Então observe que quando a amplitude for máxima, quando sua posição for amplitude máxima, a sua velocidade vai ser 0 e a sua aceleração vai ser a mais alta negativa. Quando ela for menos amplitude máxima, ela vai ser a sua velocidade vai ser 0 e a sua aceleração vai ser a mais alta positiva, tá?
Quando a sua posição for zero, vai ser a mais alta da velocidade, né? Só que pode ser positiva ou pode ser negativa, né? Depende você vai ter que botar na fórmula para descobrir, tá? Essas funções aqui, esse gráfico aqui é a partir dessas funções aqui, então vai ser, se o período for 1 segundo e se a constante de fase for zero, o ômega vai ser 2π. Então aqui, x de zero vai ser igual a vezes cosseno de 2π vezes zero mais zero, vai ser igual a amplitude. Velocidade de zero menos ômega a vezes seno de 2π zero mais zero, vai ser zero, né? Porque o seno vai dar zero, aqui o cosseno vai dar 1. E o menos, e a aceleração vai ser menos ômega ao quadrado vezes a, vezes cosseno de zero, que vai dar menos ômega ao quadrado vezes a, tá? Então, entendido isso, tá? Vamos partir pela constante de massa-mola, tá? Vamos para entender mais, de uma forma mais, como funciona aqui agora no sistema de massa-mola, que é onde, de fato, a gente pode tirar da onde originou, né, as fórmulas do movimento harmônico simples, tá? Então nós vamos aplicar a lei a lei lá do cara da maçã lá, esqueci o nome dele. Nós vamos aplicar lá de Newton, né? Força igual a máxima da aceleração. Nós aplicamos aqui no sistema massa-mola vai ser força igual a menos constante elástica vezes x, que é a posição. Em MHS nós substituímos o K por força igual a menos ômega ao quadrado vezes massa vezes a distância, né? O ômega nessa fórmula aqui vai ser K sobre M, raiz de K sobre M. E o período vai ser 2π raiz de M sobre K, tá? No diagrama aqui nós podemos observar que quando a força elástica ela é máxima, é no momento em que a sua amplitude no momento que a posição do objeto está na amplitude máxima, né? Então, nesse caso aqui, a amplitude máxima positiva, a força elástica vai ser a máxima negativa e a velocidade vai ser zero, tá? E ela vai estar na direção, né, em direção ao equilíbrio, tá? Então ela vai estar sempre em direção ao equilíbrio e com isso, né, que vai dar a aceleração, né, que a gente viu nas fórmulas aqui, né? Vai dar a aceleração, vai dar essa aceleração aqui. Da onde vem essa aceleração? Vem daqui, né, dessa constante elástica que está puxando sempre o bloco para o lado oposto, né, fazendo um movimento harmônico simples, né? Então quando ele está na posição de equilíbrio, a velocidade tem que ser máxima e a força elástica é zero, né? Então a força elástica chegou aqui o bloco. Então vamos pegar de volta aqui para a régua e a borracha. Chegou aqui o bloco, a força elástica está puxando a mola, está puxando de volta aqui para o ponto de equilíbrio. Só que ela já ganhou uma velocidade. Com isso, ela vai passar do ponto de equilíbrio e voltar para o menor ponto de amplitude. E a força elástica vai de volta puxar ela para lá e vai voltar para o ponto de equilíbrio, né? Então é visto aqui, tá? Então tá aqui a fórmula aqui, nada muito complicado, força elástica igual a zero, velocidade é igual a velocidade máxima menos ômega a, por causa da direção. Aqui a força elástica é mais ômega ao quadrado vezes m, e a velocidade é zero, né? Enfim, vezes o x, né? Não pode esquecer que tem que multiplicar pela distância. Enfim. Então vamos para o exercício, tá? Agora sabendo tudo isso, vamos para o exercício, tá? Considere a figura abaixo para t igual a zero, com um bloco no ponto de equilíbrio e velocidade positiva. O bloco tem massa de 1 kg, o K vai ser 39,49 Nm por metro e amplitude é igual a 1 centímetro, né? Muito cuidado com os valores, tá? Então aqui a massa está em quilograma e a amplitude está em centímetro. Então aqui já temos uma questão que pode atrapalhar, porque aqui está no SI, no Sistema Internacional, e aqui não. Então nós temos que fazer essa mudança, tá? Perceba aqui, tá? Escreva as equações do movimento, tá? Perceba aqui. O bloco, tá? A figura abaixo para t igual a zero. No momento zero, o bloco está no ponto de equilíbrio e velocidade positiva. Como assim? E o que isso quer dizer, tá? Se nós voltarmos para o gráfico lá, tá? Você observa aqui, do ponto de equilíbrio, você observa que a função, por si só, se a constante de fase for zero, ela não começa do ponto de equilíbrio, ela começa da sua amplitude máxima, positiva. Então, a constante de fase não é zero, e sim menos π sobre 2, tá? E o que corrobora, né, essa posição é porque a velocidade é positiva, então ela parte do lado negativo, então ela parte do ponto de equilíbrio, então ela parte de zero,
e ela ganha em direção à amplitude máxima a sua posição, porque a velocidade é positiva, então ela está indo em sentido positivo da amplitude, né? Então, com isso em mente, nós temos que descobrir qual que é a constante de fase aqui desse exercício. Para isso, você pode pegar aqui e fazer de forma bem simples aqui. Você pega a constante de fase, tá? Você pode fazer com deslocamento, mas com a velocidade é melhor, porque é ela que tá... Ela dá um valor cheio, melhor pra gente utilizar, né? Então, posição de equilíbrio com velocidade positiva. X igual x de zero vai ser zero, porque tá no ponto de equilíbrio no instante zero. Velocidade de zero vai ser a velocidade máxima. E ela vai ser positiva porque está dizendo no exercício. Então, a velocidade de zero é igual a função, né? Menos ômega vezes amplitude, vezes seno de 2π vezes zero, mais constante de fase, tá? Aí você passa esse daqui para lá, tira isso daqui que está valendo zero. Então, esse daqui vai ficar menos ômega A, porque a velocidade no ponto zero é ômega A. Então, menos ômega A, porque o menos sai daqui, né? Do outro lado da equação. Vai dividindo, né? Porque está multiplicando. Fica seno de constante de fase. Isso daqui vai ser 1, tá? Não pode esquecer que isso daqui não dá 0, isso daqui dá 1, porque você está cortando um com o outro, vai ser 1 só. Então vai ficar 1, menos 1, né, no caso. E o seno, quando você passa para o outro lado, ele fica a função trigonométrica inversa. Então vai ser seno elevado a menos 1 de menos 1. E isso dá menos 90 graus. Então a constante de fase é menos 90 graus. Com isso você consegue observar que a sua posição vai ser amplitude vezes cosseno, né, a fórmula lá. Amplitude é 1 centímetro, né, mas a gente bota 0,001 metros, né, que essa é a conversão. De cosseno de 2πt menos, menos π sobre 2, tá? Porque a gente achou, né, aqui qual que é a constante de fase, né? Então a gente coloca aqui. Até esqueci de ler aqui. Escreva as equações do movimento em função do tempo, velocidade e aceleração, né? Então aqui você consegue observar que é isso daqui, né? O ômega dá para você tirar através do K aqui, né? Você consegue tirar através do K, da fórmula lá que eu falei, né? Porque ele já é um sistema massa-mol, né? Já está desenhado aqui, então vai ser ômega, ser K sobre M, raiz, né? Vai dar 6,2833 radianos, que é mais ou menos 2π, tá? Aqui a constante de fase é menos 2, menos 90 graus. Então aqui as fórmulas aqui, então você só substitui nas fórmulas aqui da velocidade. Então vai ser velocidade de tempo, menos π, menos ômega, vezes amplitude, seno de ômega t, mais constante de fase. Tal, daí você substitui os valores aqui. Então você repete isso daí, né? Observa aqui, tá? Faça os gráficos de x em t, de x da posição, né, versus o tempo. Da velocidade versus o tempo e da força elástica versus o tempo, tá? A força elástica, ela vai ser um gráfico muito idêntico ao gráfico de aceleração, tá? Então, vamos pegar, tá? Aqui, o gráfico de x em tempo, tá? Ele vai começar no ponto de equilíbrio, ganhando movimento para a sua amplitude positiva, porque a velocidade é positiva, né? Então, ó, ele ganha amplitude para cima e desce para amplitude negativa, fazendo esse daqui, né? E o período é 1, então você percebe que aqui, que ele andou até aqui, vai ser π, andou até aqui, vai ser 2π, tá? Então vai ser 0,25 é π sobre 2, 0,5 ele vai ser π, né? 0,75 3π sobre 2, e 1 aqui ele vai ser exatamente 2π, né? Enfim, vamos continuar aqui. A velocidade ela começa na máxima, vai descendo, né? No mesmo sentido, na mesma configuração aqui que o deslocamento, né? Perceba que ela começa no máximo aqui, né? Dado a função, né? Dado a função aqui que a gente escreveu, né? E você observa que só substitui o valor aqui, né? Se for t igual a zero, vai dar menos π sobre 2, né? Menos π sobre 2, seno de menos π sobre 2, ele vai ser menos 1. Com isso, menos 1 vezes menos 2π, né, que é o ômega, vezes a amplitude, né, que é 1, vai dar a velocidade máxima. E a força elástica, né, dada aqui a fórmula aqui e tudo mais,
ela vai dar cosseno de 2π menos π sobre 2, que vai dar 0, que vai dar cosseno de... esse vai dar cosseno de... o cosseno vai dar 0, vai multiplicar isso daqui, e vai dar 0 no final das contas, né? Então, no começo, a força elástica é nula, e a velocidade é máxima, tá? Enfim. Vamos para C aqui. Desenhe um diagrama do sistema massa-mola, incluindo a sua posição, velocidade e força para t igual a 0,25 e t igual a 0,5 segundos, tá? Então vamos lá. X de 0,25 igual a amplitude vezes o cosseno de 2π vezes 0,25 segundos menos 2π sobre 2, tá? Isso vai dar cosseno de 0, que vai ser 1, tá? Então você vai multiplicar a amplitude pelo cosseno de 1, o cosseno de 0 que vai dar 1. Então vai ser amplitude, né? 0,01 metros ou 1 centímetro. Então, qual que é a posição do bloco? Na amplitude máxima. Velocidade de 0,25 vai ser igual a 2π, menos 2π, perdão, 0,01, né? Porque é a amplitude, vezes seno de 2π, vezes 0,25, menos π sobre 2. O seno desse valor aqui vai dar... π sobre 2 vezes 0,25 é π sobre 2, então aqui vai dar 0. Com isso, o seno de 0 é 0, então ele vai multiplicar por 0 e vai dar 0. Então a velocidade é 0. Mas a força elástica ela não é 0, ela vai ser... Você pode pegar o valor e utilizar outra fórmula, né? Ou você pode usar justamente a... Quer dizer, na realidade você precisa utilizar essa fórmula aqui, né? Vai ser a força 0,25, vai ser menos 1 kg vezes o ômega nesse instante, né? Vai ser o ômega é sempre constante, né? Então vai ser ômega vezes o seu deslocamento nesse instante. Esse sim que é o x, né? O deslocamento, a posição no instante, né? Qual que é a posição dele? A amplitude, né? 0,01 metro. Então você multiplica 1 kg vezes 2π ao quadrado vezes 0,01 metro. Você multiplicando tudo isso vai dar menos 0,3948 newtons por metro, tá? Só que cuidado que tá aqui newtons por metro, você pode colocar, se você observar, ele é em centímetros, né? Ele é 49,48, perdão, ele é menos 39,48 newtons por centímetro, né? Por causa do valor aqui que você tem que prestar atenção quando você vai executar isso na prova. Então aqui no desenho, né? Ele vai ser, o objeto está na posição máxima, como está dito aqui pela função da posição. A sua velocidade é 0, então ela não tem velocidade, mas a força elástica está puxando ela de volta para a esquerda com força máxima, tá? Com sua constante máxima. O x aqui, vamos para o segundo momento, né? Com t igual a 0,5 segundos, tá? O x de 0,5 vai ser 0,01, que é a amplitude, vezes o cosseno desse valor aqui, e vai dar cosseno de 2π. Cosseno de 2π é 0. Multiplicando por 0,01 dá 0, então a sua posição inicial vai ser a posição de equilíbrio. A velocidade de 0,5 em 0,5 segundos é menos 2π vezes 0,01 vezes seno de 2π vezes 0,5 menos π sobre 2. Isso vai dar seno de π sobre 2 e seno de π sobre 2 é 1. E com isso a velocidade vai ser menos 0,06285 metros por segundo. E isso vai ser, né, a velocidade máxima, né, em metros por segundo, né, porque como a amplitude é 1 centímetro, né, muito pouco, então vai dar esse valor estranho mesmo. Então aqui a posição do bloco vai ser 0, né, por causa do x, a velocidade vai ser máxima para a esquerda, e a função, né, como o x é 0, a força, né, elástica, ela vai ser também 0, tá? Só que cuidado com o k aqui, tá, porque o k, nós tem que utilizar o padrão do SI, né? Sistema Internacional. Então aqui vai ser menos 39,48, que é o que ele dá no exercício. Então aqui vai ser 0. Então aqui não tem força elástica, velocidade máxima para a esquerda e a sua posição inicial. Bom, então com isso, acho que é isso.